Vamos agora falar dos personagens envolvidos nessa luta pela expulsão dos portugueses da Bahia. Eu já disse a vocês que o comandante das armas era o brasileiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães, que chefiava, que comandava o Forte de São Pedro. E que ele, naturalmente constatando a superioridade das forças portuguesas, para não massacrar os seus comandados, ele recomendou que eles saíssem. Então, eles desceram ali pela encosta da Gamboa, tomaram o rumo e foram lá para Tatuapara, ficar com o pessoal da Casa da Torre, que alimentava, que dava os armamentos possíveis que eles tinham, etc., e organizava grupos que estavam na luta do Exército Pacificador. Quando Madeira de Melo, foi então atacar o Forte de São Pedro, ele, antes de chegar lá, teve uma série de escaramuças ali nas Mercês, em que morreu o Hermógenes de Aguilar Pantoja, que era um oficial do Forte de São Pedro, não é? Que, infelizmente, esse Hermógenes de Aguilar Pantoja, tinha já participado da Revolução dos Alfaiates de 1798, portanto, era um cara combativo, nacionalista, etc., mas que, infelizmente, morreu aí. Morreu aí no dia 19 ou 20 de fevereiro de 22. Os soldados, então, ao sair, uma parte, como eu disse, desceu a Gamboa e foi adiante, a outra parte, para pegar o dique, entraram no convento da Lapa. O convento da Lapa, como todos os conventos, você vê isso também no convento de Santa Teresa d'Ávila, e em vários outros conventos, convento do Carmo, etc., tinham subterrâneos para águas pluviais, não era esgoto, era água pluvial. Portanto, e eram autossuficientes para pessoas passarem, etc. E a Madre Joana Angélica, a Sora Joana Angélica, que comandava as freiras concepcionistas que estavam lá no convento da Lapa, ela deixou que os brasileiros entrassem e esses brasileiros saíram pelos subterrâneos que iam dar no dique, e do dique eles seguiram um caminho para ir para Tatuapara. Bom, os portugueses foram atrás. Viram que eles entraram no convento da Lapa. Então, resolveram entrar também. Foram atrás. Aí, a Sora Joana Angélica, que naquela época tinha seus 60 e poucos anos, 62, 63, por aí, portanto, era considerada idosa naquela idade. Hoje eu tenho 80 anos e não sou tão idosa assim, não é? Mas uma pessoa de 62, naquela época, era velhinha mesmo, mas ela era valente. E então ela disse que eles não podiam entrar, que ali era uma clausura, ali era um convento, uma clausura feminina, e que homem nenhum podia entrar. Enquanto ela discutia, tinha o padre Daniel Lisboa, que era o pároco que atendia aquelas freiras da Lapa, que também estava ajudando ela a convencer os portugueses de que eles não podiam entrar, que ali era a clausura feminina, etc. e tal. Enquanto isso, os brasileiros fugiam pelo subterrâneo, as freiras cobriam a entrada de subterrâneo com um tapete, botavam uma mesa em cima, ou seja, disfarçavam a entrada do subterrâneo, de modo que, enquanto a madre discutia e o padre também discutia com os portugueses, porque ali era clausura, que não podia, etc., até que, num momento, a madre disse: aqui vocês só entram sob meu cadáver. Os portugueses não tiveram a menor dúvida. Baionetaram a pobre da Joana Angélica. E ela acaba falecendo. Então, ela foi uma das heroínas da nossa luta, né? Armada, porque ela foi defender. Mas aí, quando eles entraram, eles procuraram, não acharam. Nenhum brasileiro estava mais lá dentro do convento.
Não tinha brasileiro nenhum. Todos já tinham ido embora. E então eles não acharam nenhum brasileiro. Então, foram dois personagens, né? O Hermógenes de Aguilar Pantoja, a Joana Angélica, que todos dois morreram, infelizmente, nesse dia, foram considerados heróis. O Manuel Pedro de Freitas Guimarães, que comandava o Forte de São Pedro, foi preso e mandado para Portugal para ser julgado lá. Então, ele não morreu. Mas ele justamente defendeu os seus soldados, mandando eles saírem para que eles não fossem massacrados pelas forças portuguesas, não é? Então, ele é considerado também um dos heróis. Ele era o antigo comandante das armas, aquele que foi destituído e que Madeira de Melo tomou o lugar dele, não é? E ele foi preso, não é? Então, o Manuel Pedro de Freitas Guimarães não morreu, graças a Deus. Depois vieram os soldados. Então, o soldado mais famoso nessa luta é justamente o soldado feminino, o soldado Medeiros, que, embora vestido de homem, na realidade era uma mulher, era Maria Quitéria de Jesus, que cortou o cabelo, vestiu as roupas do cunhado e se alistou como voluntária, como sendo soldado Medeiros. E lutou durante um bom tempo, eles demoraram para descobrir que ela era mulher, ela tomou várias atitudes corajosas e aprisionou portugueses, participou dos combates ali em Itapuã. Ela era sob o comando do José Antônio de Silva Castro, que era o chamado Periquitão, porque o uniforme deles tinha as insígnias verdes, e então eles chamavam de os Periquitos, o Batalhão dos Periquitos. E então, ela estava sob o comando do José Antônio de Silva Castro, que vem a ser, diga-se de passagem, avô de Castro Alves, né? E que era o chamado Periquitão, que comandava a 3ª Brigada, aquela que estava depois que Labatu foi prisioneiro, que criaram a 3ª Brigada, né? E que foi comandada justamente pelo José Antônio de Silva Castro, e ele foi quem ficou comandando quem ficou comandando foi Lima e Silva, que era tio do Duque de Caxias. Então, o Periquitão estava na brigada que estava lá em Itapuã, e ele comandava a Maria Quitéria. E Maria Quitéria foi justamente o soldado mais conhecido pelo fato de ser feminina, quer dizer, de ser mulher. Eles só descobriram depois, disseram a ela que ela deveria usar aquele saiotezinho sob a farda para indicar claramente de que ela era mulher, mas permitiram, pelo comportamento anterior dela, pela bravura que ela tinha sempre demonstrado, permitiram que ela continuasse sendo soldado, e ela foi soldado, morreu muito tempo depois, aqui em Salvador. Ela, aliás, morreu aqui, embora fosse cachoeirana de nascimento. Bom, então vamos falar do José Antônio da Silva Castro, que era o comandante o tal avô de Castro Alves, que era comandante do Batalhão dos Periquitos, e que justamente foi quem elogiou a Maria Quitéria e deu as promoções a ela pelos atos heróicos que ela tinha desenvolvido. Existe a notícia, mas eu tenho muito poucas informações, de um índio, Bartolomeu, que teria participado também dessa luta e que ele devia ser provavelmente cariri, porque ele era da região central, onde moram os cariris, e que ele teria se alistado como voluntário, mas nós temos muito pouca documentação sobre esse índio Bartolomeu, de modo que sobre ele eu não tenho muito, a não ser esse nome, né, que a gente sabe, mas não tem muita informação. Eu, pelo menos, não tenho.
Pode ser que outra pessoa tenha, mas eu não tenho. Bom, a outra pessoa, mulher, que se distinguiu foi a Maria Filipa, né? Que ajudou o João das Botas. O João das Botas era português, como eu disse a vocês, e ele organizou uma flotilha, principalmente de baleeiros, de barcos baleeiros, e ele tinha essa astúcia que eu falei com você, né, de atrair os navios de guerra portugueses para locais onde eles encalhavam, porque o fundo da Baía de Todos os Santos é completamente irregular, como também a cidade do Salvador, por exemplo, não é? Nós fomos construídos sobre uma pequena cordilheira de colinas suaves. Nós temos cidade alta, cidade baixa, cidade média, Baixo Sapateiro é média, né? E então ele encalhava os barcos, atacava os marinheiros, os portugueses saíam nadando, iam para a praia, as marisqueiras seduziam e, surra de cansanção, eles ficavam completamente fora de qualquer possibilidade de lutar durante 2 ou 3 dias, né? Todos empolados, com cansanção, uma surra de cansanção, não é fácil. Tocar o cansanção na gente já dá um problemão, você imagina tomar uma surra inteira, né? Então, a Maria Filipa ela é tradição oral. Não existe uma documentação sobre isso, mas existe o cemitério dela. Ela está enterrada no cemitério de Itaparica. Tem lá a sepultura dela. E, portanto, é tradição oral na ilha. Eu devo lembrar a vocês que muito do que a gente sabe de história hoje em dia começa com a tradição oral. Os poemas de Homero levaram à descoberta de não sei quantas Troias, por exemplo, né? Então, muita coisa da tradição oral, mesmo quando a gente não tem documentação escrita, a gente deve considerar como sendo verdadeira, exatamente porque vai passando de geração em geração e se fosse mentira, ela seria contestada, né? E ela não foi. Naquele tempo não tinha fake news, né? Então, Maria Filipa é também uma outra mulher. Então, vejam que são 3 mulheres famosas. A Joana Angélica, que foi a soror do convento, a Maria Quitéria, que foi um soldado, e Maria Filipa, que era uma marisqueira e que defendeu e que impediu os portugueses de irem pegar a alimentação. Ainda temos, então, os 2 comandantes que vieram para cá. O general Labatut, que era francês, que de início não pôde entrar diretamente na Baía de Todos os Santos, ele teve que ir para Alagoas e vir por terra para chegar a Pirajá. E em Pirajá, o coronel Santinho, que era, eu estou procurando aqui o nome dele, do coronel Santinho, você sabe? O coronel Santinho era da família dos Albuquerque. Eu devo ter em algum lugar aí. Bom, a gente vê depois. Ele era irmão do chefe da Casa da Torre. Ele era descendente dos Garcia Dávilas. E ele é quem comandava as tropas voluntárias brasileiras em Pirajá. Hein? Era um Pires de Albuquerque. Irmão do Antônio. Mas ele não era Antônio, era Joaquim, o José Joaquim, uma coisa assim, Pires de Albuquerque. Então, o Joaquim Pires de Albuquerque, que era irmão do senhor da Casa da Torre, era o chamado Coronel Santinho. E ele comandava, e quando o Labatut chegou, vindo de Alagoas por terra, o Coronel Santinho passou, então, lá em Pirajá, o comando para ele. Porque, como eu disse, eles se reuniam em Cabrita e Pirajá, que era a entrada da Estrada das Boiadas, que era por onde entrava todo o gado que vinha alimentar a cidade, não só a cidade de Salvador, como também as outras vilas do Recôncavo, que passaram a ser alimentadas via Valença, via Itaparica, via outras vias, não é? E
dado que em Cachoeira é que estava o governo e eles não podiam entrar em Salvador porque Salvador estava ocupada militarmente e navalmente. Havia navios de guerra portugueses que o João das Botas e o Lord Cochrane não conseguiram expulsar, né? Não conseguiram dominar, porque eles tinham superioridade armamentícia, né? Bom, então, nós tivemos essa questão do índio Bartolomeu, que eu falei que era um índio Mandacaru, né, da região de Mirandela, que era Cariri, desculpe, não era Mandacaru, era Cariri, da região de Mirandela, né? Ele veio de lá, ele se apresentou como voluntário, foi um voluntário. Então, Labatu veio, lutou, organizou, treinou, mas como ele não se apresentou à Cachoeira e arrogantemente não quis obedecer Cachoeira, ele achava que tinha ordens do imperador e que, portanto, não precisava dar maiores satisfações, ele entrou em atrito. E quando ele manda prender um comandante brasileiro, o Felisberto Caldeira, que comandava a Brigada da Esquerda, ele, então, manda prender no Forte de São Lourenço, em Taparica. Então, os outros resolveram se reunir e prenderam Labatu. Prenderam Labatu, prenderam Labatu em Maragogipe, na Casa de Câmara e Cadeia de Maragogipe. Labatu ficou lá na cadeia de Maragogipe e depois foi mandado para o Rio de Janeiro para responder a conselho de guerra. Ele foi absolvido, porque ele tinha sido mandado pelo imperador, tinha feito e tal, só que ele entrou em conflito com os nacionais na medida em que ele não reconheceu o governo nacional de Cachoeira, né? Ele só queria se comunicar diretamente com o imperador e não perguntava aos governantes locais o que é que eles achavam e deixavam de achar. E por isso mesmo ele criou muita antipatia por ele, então ele foi preso e mandado embora. Daí o Lima e Silva teve o comando e foi justamente o coronel Lima e Silva que entrou no dia 2 de julho pela Estrada das Boiadas, né? E ele entra com o Exército Libertador e vem percorrendo toda a cidade, estacionou, num primeiro momento, no Terreiro de Jesus. Houve um Te Deum na catedral, quer dizer, a antiga igreja dos jesuítas agora já era catedral desde que os jesuítas tinham sido expulsos. 1 ou 2 anos depois, o arcebispado tomou aquela igreja como a catedral, porque com as chuvas, que existem muito em Salvador e às vezes muito terríveis, a Igreja da Sé, que era muito pesada e que dava frente ali para onde hoje é o Belvedere, ela estava apresentando rachaduras nas paredes. E o pessoal tinha receio de que, se enchesse a igreja, ela podia cair e matar todo mundo. Então, eles transferiram a capital para a antiga igreja dos jesuítas, que também era uma igreja muito bonita, né? Então, tivemos Labatu e tivemos o Lord Cochrane, que, como vocês sabem, era um mercenário inglês. Labatu era um mercenário francês. E o Lord Cochrane era um mercenário inglês que havia sido contratado exatamente porque ele já tinha esse hábito. Ele já tinha, por exemplo, no Chile, ele já tinha ajudado a independência do Chile. Inclusive, ele passou a residir depois em Valparaíso. Até hoje tem Valparaíso é o porto. Vocês sabem que Santiago fica no alto, Santiago não é porto. E Valparaíso é que é o porto. Aliás, é uma praia muito interessante, porque tem pelicanos. Você anda na praia cheia de pelicanos, nas praias de Valparaíso. Ele tem uma casa lá, e inclusive é museu hoje em dia. Tem, inclusive, um plano inclinado, como o nosso Gonçalves aqui, que você sobe e visita o museu. Eu sei porque eu visitei, então eu conheço ao vivo, né? Eu fui lá, né? Então, o Lord Cochrane, portanto, era um inglês que nos ajudou, de certa maneira,
mas não teve nenhuma batalha muito decisiva. Ele teve uma batalha quando ele chegou e o principal papel dele foi impedir que chegassem mais mantimentos vindos de Portugal para o Madeira de Melo. Então, esses foram os principais personagens que lutaram e que hoje em dia a gente reverencia como os heróis da expulsão dos portugueses. Eu não gosto de chamar independência porque, como eu disse, nós já éramos independentes. A gente simplesmente estava lutando para manter essa independência que a gente já tinha. A gente não queria voltar atrás, a gente não queria retroceder. Era isso.